Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós iremos aprender a utilizar o PowerShell para executar algumas funções com o Power BI. O PowerShell, para quem não conhece, é uma linguagem de programação baseada em script que foi introduzido pela Microsoft ali no meado dos anos 2000. Ele é como se fosse uma evolução do CMD, né, do Prompt Command, e ali a gente consegue executar alguns scripts em lote. A grande vantagem do PowerShell é que a gente consegue trazer módulos de soluções online. Então, por exemplo, a gente pode administrar um ambiente do Office 365, a gente pode ter o módulo do Azure, a gente pode ter o módulo do Power BI, o módulo do Power Apps, né, para administrar a Power Platform. A grande vantagem é que é tudo em linha de comando, então ele se torna muito mais performático, né? E o melhor de tudo, que a partir do Windows 8, se eu não me engano, ele já vem nativamente, né? Então, se você tem esse Windows posterior, eu não lembro qual é o correto, mas faz tempo, né, que o PowerShell já está aí, já vem introduzido no Windows, e aí você consegue utilizar, né? Claro, tem algumas restrições, né, que eu vou enaltecer ao decorrer do vídeo, tá? Mas então, vamos lá. Então, aqui no meu sistema operacional, eu estou com o meu Power BI aqui já aberto, né? Aqui nós temos a documentação, tá? Então, sempre, né, se baseiem na documentação oficial da Microsoft, é uma documentação bem completa, né? Tudo que você precisa está lá. Se você tiver alguma dúvida, pesquise em fóruns, né? Mas aqui ele está tudo bem explicadinho aqui, tá? E para isso a gente vai usar o PowerShell. O PowerShell geralmente tem duas versões do PowerShell no Windows, sendo uma que é o prompt, onde você vai executar comandos, e tem o que você cria os scripts, tá? Você consegue criar os scripts no PowerShell. Então, vou abrir, que é esse daqui, o PowerShell ESI, tá? E ele tem pequenas diferenças com relação ao PowerShell convencional, né? O PowerShell convencional, ele é essa tela aqui, né? Eu vou abrir, é o tela preta aqui, executar script, bem similar ao prompt, né? A diferença é que ele fala aqui, ó, Windows PowerShell, tá? E o PowerShell ESI, a gente consegue aqui criar scripts. Eu posso vir aqui, ó, posso executar o comando direto aqui, tá? Dar um clear aqui, executei. Ou eu posso abrir aqui um script. Então, eu desenvolvo esse script aqui, tá? Depois eu posso salvar esse script e executar ele, que ele vai ser executado em lote, tá? Primeiro de tudo, é importante saber que algumas máquinas existem uma restrição, tá, para a execução do script. E tem, dependendo do computador que você está, se é um computador corporativo, talvez isso já venha bloqueado do TI. Se vier bloqueado do TI, aí você vai ter que conversar com o TI para solicitar essa exceção, tá? Mas então ele tem uma policy de execução. E essa policy tem algumas características, algumas policies, né? Que você tem um default, você tem um restrito, não definido e restrito, você tem um bypass, né? Cada um dele tem ali um nível de permissionamento, tá? E você pode alterar isso com facilidade ali no PowerShell. Você pode usar o comando aqui, tá? Set execution policy e alterar a policy dele, tá? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui embaixo, tá? Ó, vou colar o comando aqui, tá? E a policy, eu vou deixar a policy a bypass, que é aqui. Ela vai executar de forma restrita. Ele vai abrir a janela aqui para mim, né? Perguntando se eu quero que, né, esse script aqui ele seja permitido para todo mundo ou somente para o meu usuário local. Eu vou colocar aqui sim para todos. Ele fala que aqui eu preciso executar como administrador. Então eu vou entrar aqui no meu PowerShell, pedir para executar como administrador, tá? Ele vai pedir permissão, ok. E aí eu vou executar isso como algo que eu estou mudando a política dele de execução de script.
então eu preciso fazer como administrador. E aqui ele vai deixar, aqui eu vou colocar o A, que é para todos, sim, para todos, e aí beleza, agora ele mudou minha política aqui, tá? Se eu pegar um get aqui, né, fazer um getzinho aqui, então vou pegar aqui, em vez do set, usar o get, peraí, get, ele não está deixando eu ir lá para o final, pronto. Agora sim, vou conseguir editar aqui, vou mudar para get, execute um policy e vou pedir para ele listar, tá? Eu vou passar aqui o parâmetro list. E ele me fala agora, ó, minha máquina local, tá? Ele tá com a policy bypass, tá? Então já tá aqui. Beleza, eu vou deixar minimizado aqui, tá? Aqui no meu script, eu já vou começar pedindo para quando o script começar, ele já colocar um clear aqui, tá? Eu vou comentar aqui, ó, vou falar limpa a tela do prompt, tá? Depois disso, o que a gente precisa fazer? A gente vai precisar instalar o módulo do Power BI, tá? Só que o módulo, na nossa máquina, a gente precisa só instalar uma vez. Então, eu não vou fazer ele via script para toda vez ele tentar instalar. Ele só precisa instalar uma vez, tá? Então, eu vou executar aqui no meu prompt, tá? Então, olha só que legal. O módulo, né, que é o Power BI Management, a gente consegue tanto instalar o módulo completo, como algumas propriedades do módulo. Então, eu quero a parte de profile. Tá, então, eu posso instalar somente o profile, somente os supports, workspace. No caso aqui, eu quero instalar tudo. Como instala? Olha só, seguindo a documentação, ele fala aqui, ó, basta você dar o comando install módulo, o nome do módulo e passar. Eu vou copiar aqui, tá? E vou dar um Ctrl V e vou dar um OK. E perceba que ele vai começar a instalar o módulo. Ele vai pedir administrador, vou executar aqui no outro. OK, sem problema algum. E ele vai começar a instalar esse módulo aqui na minha máquina, tá? Ó, instalou, foi bem rápido, tá? E agora, se eu utilizar algum comando aqui, por exemplo, o connect, tá? Para ele me conectar ao serviço do Power BI, então vou colocar aqui conecta ao serviço, né, do Power BI, ao serviço do Power BI, tá? Eu posso pedir para executar esse script, tá? Olha só, ele está rodando esse script e olha só, agora ele está pedindo aqui o quê? Para entrar com minha conta, né? Como eu já estou autenticado via Windows com a minha conta, eu posso dar um confirmar aqui e ele já trouxe aqui, ó, as informações, tá? Deixa eu ajustar aqui, ele já trouxe as informações do meu login, né? O meu ambiente, o meu Tenant ID e o usuário que está conectado. A partir disso, agora eu estou conectado através do PowerShell, estou conectado no Power BI Online e aí eu consigo utilizar alguns comandos ao meu favor. Então aqui eu vou fazer uma mescla, nessa videoaula eu vou fazer uma mescla, né, de comandos próprios do PowerShell com comandos do módulo do Power BI, tá? Primeiro de tudo, eu vou declarar uma variável, tá? Eu vou declarar uma variável que essa variável, a gente declara assim, né, cifrão e o nome da variável. No caso, eu vou deixar só W, tá? E aí eu posso passar para ele que ele vai fazer um read rows, tá? Perguntando qual o nome do workspace, tá? Ou seja, eu estou declarando uma variável, eu estou pedindo para ele pedir, né? Ele colocar aqui no input para eu passar o nome do workspace que eu quero gravar nessa variável, tá? Se eu executar aqui, então, ó, ele vai fazer todo o processo de novo, ok? Ele vai perguntar aqui, ó, qual o nome do workspace? Posso passar para ele aqui qualquer nome e ele vai gravar na variável.
tá? Então esse é o primeiro ponto aqui. E aí, olhando a documentação aqui, a gente tem ó, o Get Workspace, tá? Então eu posso passar para ele, tá? Eu posso usar esse parâmetro aqui, o Get Workspaces, para justamente puxar, né, do módulo informações referentes ao Workspace, tá? Então vou pegar aqui, ó, faz um get dos Workspaces, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, Get Workspaces, tá? E vou usar a propriedade name, que eu quero usar como referência o nome do workspace, tá? Então a gente coloca um traço, né, um menos, e tem algumas propriedades aqui, tá? ID, eu poderia pegar pelo ID, pelo tipo, escopo, enfim. Vou pegar pelo nome. Qual vai ser o nome? O nome que eu declarei aqui na minha variável, tá? Então esse vai ser o nome que ele vai armazenar na variável, tá? Vou pegar um workspace, exemplo aqui, então já tem aqui, né, o canal YouTube, canal underline YouTube. Eu vou pegar esse workspace como exemplo. Vou pedir para executar. Vamos lá. Olha só, qual o nome, né? Canal underline YouTube, tá? E aí, ó, ele puxou as informações referentes a esse workspace, o ID, o nome, né, se é apenas leitura, se tem capacidade dedicada, qual que é o ID da capacidade, se tem descrição, qual que é o tipo, e etc, etc, etc. Tá? A gente consegue umas propriedades a mais, por exemplo, eu conseguiria pedir para ele trazer já alguns o nome dos relatórios que tem dentro desse workspace e etc. Tá? Agora, eu vou querer trazer um relatório. Tá? Eu vou querer trazer os relatórios que estão dentro desse workspace. Nesse caso, eu tenho 3 relatórios aqui. Controle de demandas, controle de estoque e esse dev test. Tá? Então, eu posso usar essa função aqui, ó, Get Power BI Report. Tá? E aí, olha só que interessante. Aqui eu vou colocar, então, Get Reports. Tá? Olha só que interessante. Aqui eu posso passar para ele por qual parâmetro eu quero puxar esse report. Eu tenho aqui, ó, Workspace ID, tá? Workspace ID. Então, beleza, eu posso usar esse ID aqui da consulta, né, que ele trouxe, para buscar os relatórios do meu Workspace. Mas para isso, eu preciso armazenar isso daqui em uma variável. Então, eu vou colocar a variável WID, tá? Que é o Workspace ID. E se eu quiser pegar uma propriedade dessa consulta, eu posso colocar entre parênteses, ponto, e eu digo para ele que eu quero apenas o ID desse retorno, tá? Então aqui eu estou isolando nessa variável, então aqui eu posso passar para ele a minha variável, que é WID, tá? Então ele tem que trazer os relatórios com base, né, nesse workspace aqui que eu passei. Vamos executar e vamos ver se deu certo, tá? Então, novamente, sempre executando. Vamos fazer polifásico aqui, né? Canal YouTube. Ok? Então, ele vai puxar e olha só que legal, né? Ele pegou aqui por partes, né? Então, primeiro ele identificou qual workspace eu quero através do nome. Aí eu gravei uma variável, o ID desse workspace, tá? E aí depois eu fiz um get reports pegando o ID desse workspace. E ele trouxe, né? Ele trouxe aqui, ó. Ele trouxe até as métricas, né? O relatório de métricas que ele gera interno, mas tem aqui, ó, controle de demandas, controle de estoque e dev test, tá? Então, essa informação aqui, eu vou gravar também uma variável, vou colocar aqui RID, View Reports ID, tá? E agora, pensando em próximo passo, eu quero também trazer uma variável, tá? Que pega a data atual. Tá? E eu vou gravar aqui uma variável chamada de data, ok?
E aí eu vou fazer um get date, tá? Um get date. Falar que eu quero formatar, passar um format aqui. Vou passar um padrão de formatação para ele. Seria dia, mês, ano, hora e minuto, tá? Aqui, na verdade, eu nem preciso colocar entre parênteses aqui, tá? Então, aqui, agora, então, eu estou armazenando nessa minha variável de a data atual, com esse parâmetro aqui, com essa formatação, dia, mês, ano, hora e minuto, tá? Agora, olha só que interessante. Eu quero exportar o PBIX desses relatórios, de cada relatório. Então, para isso, eu preciso entrar num loop, né? E aí a gente pode usar uma estrutura de laço de repetição aqui no PowerShell, que é o for each. Então, eu vou entrar aqui colocar aqui estrutura de repetição, tá? Eu vou trazer aqui, ó, for each, né? E aí eu vou passar uma variável chamada i, que vai ser meu count, né? E vou passar a minha variável que eu quero que ele percorra, que é a RID, tá? Aqui eu vou abrir chaves e fechar chaves, que vai ser aqui dentro que eu vou colocar minha estrutura de repetição. Então, olha só, eu vou colocar uma nova variável aqui, que eu vou chamar ela de caminho, tá? Vou chamar ela de dir, de diretório, tá? E ela vai começar com, entre aspas aqui, né? Porque eu vou concatenar, é uma string, vou colocar ponto barra e fechar essa aspas. Ou seja, ponto barra é no diretório que ele está executando esse script, né? Então, na pasta, no local que eu executar esse script, eu quero que ele salve, tá? E aí eu vou passar, né? Eu tenho um caminho e eu vou passar o nome desse arquivo. Então, eu vou colocar aqui, ó, o nome da variável, tá? A variável da estrutura de repetição. Eu vou passar qual propriedade eu quero pegar dessa variável, que é o name, tá? Aqui eu esqueci de colocar o mais aqui, tá? O name, então, tá? O nome desse arquivo. E aí eu posso pegar também a variável de data para ele concatenar, tá? Então eu quero que ele faça essa concatenação. Vou colocar até aqui um underline. Eu quero que ele concatene, né? Eu vou colocando mais, ou seja, eu quero que essas strings, né? Elas se juntem, tá? Então eu tenho aqui, ok, mais a extensão do arquivo, que é .pbix, certo? Então agora eu tenho o meu diretório. Esse diretório ele vai ser, esse nome do arquivo ele vai ser dinâmico conforme ele vai executando cada instrução de repetição, certo? Além disso, eu quero colocar uma mensagem na tela para saber qual relatório ele está exportando, tá? Aqui eu posso colocar um write.row, um write.post, né? Justamente para ele imprimir essa mensagem na tela. E aí eu vou colocar a seguinte mensagem aqui, ó. O arquivo, espaço, fecha as aspas, né? Aí a minha variável, ponto, a propriedade, espaço, está sendo exportado. Tá? Ou seja, eu quero que ele imprima o arquivo, o nome do arquivo está sendo exportado, para eu saber exatamente em qual looping ele está, né? Em qual arquivo ele está exportando. Agora, eu posso usar uma função que é exportar um relatório, tá? Então, o que ele pede aqui, né? Eu passo o parâmetro, exportar Power BI Report, ele pede o ID, que está armazenado na minha variável, e o output file, que é exatamente o caminho que eu também tenho armazenado na variável. Então, vou copiar aqui para facilitar esse meu trampo, e aqui eu vou apenas mudar. Então, esse ID vai ser a minha variável, né?
a variável que ele está armazenando aqui, ponto o ID, ou seja, eu quero somente o ID, e o output file eu vou passar aqui minha variável dir, minha variável diretório, tá? Então assim eu tenho um script que eu posso reciclar esse script sempre que eu precisar, e dessa forma eu consigo de uma maneira única exportar todos os relatórios do meu workspace. Eu vou salvar esse script aqui, vou salvar aqui na minha área de trabalho, vou chamar de aula Power BI com PowerShell, tá? Vou salvar e vou pedir para ele executar, tá? Vou pedir para ele executar aqui, vou dar um botão direito e executar com PowerShell. Vamos ver se vai executar. Então olha só que interessante. Ele já, ok, pediu aqui, né, para eu fazer logar minha conta. Beleza, logou. Ele vai pedir o nome do meu workspace. Eu poderia colocar qualquer um que eu tenho disponível, mas eu estou usando como base o meu workspace e canal YouTube, tá? Dou Enter, ele vai estar conectando nesse workspace e olha só que interessante. Aqui deu um erro, a gente já vai entender, né, o que aconteceu com esse erro, mas ele exportou alguns aqui, ó, tá? Ele exportou esse, e aí, o que acontece, tá? Porque eu coloquei para concatenar com a data, com a data e hora atual. Porque, infelizmente, essa propriedade, embora o PowerShell tenha, ele não deixa eu subscrever, tá? Então, assim, se eu tenho um arquivo com esse mesmo nome, na hora da execução ele não deixa eu subscrever. Então, a opção que eu achei foi colocar a data e hora, porque assim ele vai gerar um arquivo único, né? E eu vou conseguir exportar e depois eu posso renomear, tá? O porquê que ele deu esse problema? Deixa eu... Vamos fazer o seguinte, vamos executar aqui na parte aqui dos scripts para a gente entender onde está o erro, porque ele vai deixar armazenado. Então, vou pedir para executar aqui, deletei os arquivos lá, né? Não faz sentido deixar. Vou colocar aqui, ó, canal YouTube. E vamos entender onde está o erro, tá? Ele vai deixar gravado aqui, beleza? E olha só o que ele está falando aqui, né? Basicamente, ele está falando que não há suporte para o formato do caminho dado. E o que seria isso, né? Esse meu relatório, eu tenho um relatório aqui que é esse último, esse dev test, ele tem 2 pontos, tá? Eu deixei propositalmente esses 2 pontos para vocês verem que às vezes pode ter limitação também, né? Então, assim, ele não reconhece, ele não permite, na verdade, não é nenhuma limitação, né? Porque o Windows ele não permite, né, quando você vai salvar um arquivo, usar 2 pontos, né? Então, aí entra uma parte interessante. Aqui a gente teria que fazer um pequeno tratamento nesse dado, para garantir que, se houver 2 pontos, ele substitui por outro valor. Ou seja, a gente pode usar uma substring, que também, né, essa substring, que na verdade essa substring aqui no PowerShell é o replace. Então aqui, ó, no nome da variável, no nome do report, né, no caminho, eu posso usar aqui a função replace, tá? Então ele vai falar aqui, basicamente, né, substituir o que pelo que. Então eu quero 2 pontos, quero que substitua por traço, tá? Então, agora, no momento da execução, ele já vai fazer esse replace aqui. Perceba que a sintaxe aqui muda um pouco, né, das demais linguagens, mas, assim, super simples também, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Agora, vamos testar novamente e ver se executa. Eu vou dar um salvar aqui, né, para salvar esse script, ok. Eu vou pedir para ele executar aqui no Windows, tá? Então, novamente, ele vai pedir o meu login, ok, conectado com a conta do sistema. Vou passar meu workspace.
e vamos aguardar aqui. O report ele não deixa salvar, né? Na verdade ele deixou, mas ele deu um erro lá. Mas é porque aquele report interno, né? Ele, na verdade, ele nem aparece aqui, né? Ele está meio que oculto aqui, né? Então, porque ele é aquele report de métricas. Mas olha só, os demais PBX, agora ele exportou, inclusive o dev, que aí ele substituiu onde estava 2 pontos, né? Ele substituiu pelo traço, tá? Então é isso, tá? Vocês podem ver que com poucos comandos aqui no PowerShell, né, a gente consegue criar um script que a gente pode usar agora para exportar 20, 30, sei lá quantos reports você tem aí no seu workspace. Se você fizesse essa tarefa manualmente, você demoraria X tempos, né? Aqui a gente construiu em poucos minutos, né, porque eu fui explicando aqui e tal, mas você pegar para fazer, você vai gastar, sei lá, 10 minutos para fazer isso daqui, e aí vai te salvar um bom tempo posteriormente. Então, fique claro que com PowerShell é possível fazer muita automatização, tá? Então, se você tem esse viés de automatizar o que você precisa, usa bastante Power Automate, né? Usa Selenium, essas coisas. Também tem o simples e o complexo ele tem as mesmas proporções, né? Então, o PowerShell ele tem essa proposta mais simplória, mas que facilita demais, tá? Pense que isso daqui eu precisaria talvez executar todo dia. Poderia ir lá no agendador de tarefas do Windows e colocar isso daqui para executar no agendador de tarefas. Pronto. Automatizei minha rotina. Todo dia, 8 horas da manhã, o script ele vai ser executado. Claro, ali, nesse caso aqui, eu preciso dar um connect no Power BI. Mas também tem outras formas de fazer via token, etc., né? Que eu trouxe um cenário mais controlado. Então, assim, vou deixar na descrição, tá? Toda essa documentação, dá uma explorada, ler as referências, né, aqui do Workspaces, o que você pode puxar ou não, de profile, de capacidade. Olha só o tanto de coisa aqui que você consegue utilizar com o PowerShell, tá? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que essa aula tenha sido produtiva, que tenha lhe ajudado, que a partir de amanhã, a partir do momento que você está tornando esse vídeo, você comece a utilizar o PowerShell, dá uma estudadinha super simples, tá? Vai te ajudar bastante. Se você curtiu essa videoaula, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei. Comenta se você quer ver mais vídeos, né? Do PowerShell com o Power BI ou com a Power Platform, né? Dá para fazer isso. Tem muitas funções que dá para trabalhar com Power Apps, com Power Automate e etc. A parte de usuário, né? De desenvolvimento, parte de administração. Então não se esqueça de comentar aí, certo? Por hoje é isso. Vou nessa, valeu e falou!